O aeroporto de Dubai cintilava como um diamante sob o sol implacável. Isabel apertou a mão do namorado, Lucas, enquanto caminhavam pelo terminal imenso, suas malas repletas de roupas de verão e sonhos de férias perfeitas. Vai ser incrível, ele dissera, beijando sua testa. Uma semana só nossa. Ela sorriu, afastando aquele pequeno desconforto que sentirá quando ele insistir em fazer todas as reservas, em controlar todos os detalhes. Ele só é cuidadoso, pensou, ajustando o vestido floral que realçava suas curvas, curvas que ela passará a vida tentando aceitar. A viagem começou como prometido, um hotel deslumbrante, vistas do Burj Khalifa, jantares caros. Mas no terceiro dia, as coisas mudaram. Lucas tornou-se distante. Recebia ligações estranhas. E na noite em que deviam ir a um show de fontes, ele levou-a a um clube exclusivo no subsolo de um arranha-céu. Um lugar especial, dissera. O ar cheirava a incenso caro e dinheiro. As luzes eram baixas. Demasiado baixas. Quando acordou, não estava no hotel. Estava num quarto escuro, frio, que cheirava a mofo e desespero. As roupas de verão haviam sido substituídas por um vestido justo de seda barata. As joias, desaparecidas. E Lucas? Lucas estava falando com um homem de terno impecável, recebendo uma maleta. Ela é única, ouviu o ex-namorado dizer. Exótica. Diferente dos padrões magros que vocês normalmente trazem. Há mercado para isso. A verdade caiu como uma pedra no estômago. Não era uma viagem romântica. Era uma venda. Ela não era uma namorada. Era uma mercadoria. O pânico foi um grito mudo que a fez tremer contra a parede fria. Tinha sido trazida para Dubai não para férias, mas para o tráfico internacional. E o homem que jurara amá-la fora o negociante. Os dias seguintes fundiram-se num pesadelo borrado de medo. Foi movida entre quartos escuros, alimentada com migalhas, vigiada por homens de olhos vazios. Até que uma noite, um comprador em potencial, um príncipe de um país vizinho com um sorriso que gelava o sangue, veio inspecioná-la. Quando suas mãos gordas tocaram seu rosto, algo em Isabel estalou. Não a coragem, mas o instinto de sobrevivência. Ela cuspiu nele. O homem recuou, enfurecido, e ordenou que a levassem para processamento, um eufemismo sinistro que a fez tremer. No caos que se seguiu, enquanto era arrastada por um corredor de mármore frio, ela se debateu com uma força que não sabia ter. Conseguiu soltar-se por um instante e correu. Descalça, o vestido de seda rasgando, ela virou uma esquina e colidiu com algo sólido e quente. Malik al-Rashid estava caminhando pelos corredores privados de seu palácio quando uma tempestade de seda e medo colidiu com seu peito. Ele a segurou instintivamente, sentindo o tremor violento que a percorria. Seus guardas avançaram, mas ele ergueu uma mão, silenciando-os. Ela era uma visão de caos e beleza feroz. Cabelos castanhos desalinhados, olhos verdes enormes cheios de um pânico tão profundo que parecia ter raízes. Seu vestido estava rasgado no ombro, revelando a curva suave de sua pele, que mesmo na penumbra, parecia reter a memória do sol. E seu corpo, não era o esguio padrão das modelos que frequentavam os círculos de Dubai. Era real. Curvas generosas, quadris arredondados, uma cintura que suas mãos grandes poderiam quase circundar. Uma beleza terrena, não polida. Como uma pérola não lapidada encontrada nas profundezas. Por favor, ela suplicou, sua voz um fio de som quebrado. Não me deixe levar. Ele vendeu-me. Por favor. As palavras, em português misturado com o inglês desesperado, deveriam ser incompreensíveis. Mas o terror nelas era universal. Malik olhou para além dela, onde dois homens de terno, claramente não autorizados, apareciam na esquina. Seus olhos, normalmente dourados e calculistas, escureceram. Essa mulher é minha convidada, disse ele, sua voz baixa mas carregada de uma autoridade que fez o ar estremecer. Retirem-se. Os homens hesitaram, reconhecendo-o. Um tentou argumentar, excelência, há um contrato. Anulado, cortou Malik, puxando Isabel suavemente para trás de si, protegendo-a com seu próprio corpo. Seus guardas fecharam fileiras. Os homens recuaram, desaparecendo na sombra. Malik virou-se para ela. Ela encolheu-se, esperando outra forma de violência. Em vez disso, ele despiu seu próprio bis, o manto preto de sheik,
e envolveu-a cuidadosamente. O tecido, macio como nuvem e quente do calor de seu corpo, cheirava sândalo e segurança. Você está segura, ele disse em inglês perfeito, sua voz um murmúrio contra seu cabelo. Ninguém te tocará novamente. Palavra de Al-Rashid. Ele não a levou para uma cela ou um quarto de serviço. Levou-a para seus aposentos privados. Um espaço que era um oásis dentro do palácio, com livros em várias línguas, artefatos antigos, e uma vista deslumbrante para os jardins suspensos. Enquanto uma serva idosa e gentil a ajudava a tomar banho e vestir uma túnica macia de linho, Malik investigava. Em uma hora, soube de tudo: o nome do ex-namorado, a rede de tráfico, o príncipe insultado. Ordens foram dadas em voz baixa. Lucas seria detido. A rede, desmantelada. O príncipe receberia uma mensagem. Quando Isabel emergiu, limpa, vestida, mas ainda com os olhos de uma gazela coada, ele estava esperando com chá de menta e tâmaras. Por quê? Foi a primeira coisa que ela conseguiu dizer, sentando-se na borda de um divã, como se pronta para fugir. Por que me ajudar? Malik serviu o chá, seus movimentos calmos e deliberados. Por que você cuspiu num príncipe para defender sua dignidade? Por que você correu descalça sobre mármore frio pela chance de liberdade? Ele ergueu os olhos, e o ouro neles era quente. E por que quando você colidiu comigo, não vi uma vítima? Vi uma sobrevivente. E sobreviventes são raros. Ele não a tratou com pena. Tratou-a com respeito. Perguntou seu nome. Ouviu sua história. E quando ela mencionou, com a voz embargada, seu complexo com o corpo, não sou magra como as mulheres daqui, ele fez algo extraordinário. Pousou a xícara. Magreza é fácil, disse, sua voz grave preenchendo o espaço entre eles. Qualquer um pode ficar magro com fome. Mas isso. Seu gesto abarcou-a, não de forma lasciva, mas reverente. Isto é uma conquista. Isto é vida em sua forma mais generosa. São curvas que guardam histórias, suavidades que prometem conforto, uma presença que preenche um espaço não por ocupá-lo, mas por abençoá-lo. Você não é magra, Isabel. Você é abundante. E a abundância é o maior luxo deste mundo árido. Ninguém jamais lhe falará assim. As palavras dele não eram um elogio vazio. Eram uma declaração de fato. E pela primeira vez desde que chegará a Dubai, uma ponta de gelo derreteu dentro dela. Isabel não partiu. O processo legal era complexo, e Malik ofereceu-lhe proteção no palácio como convidada de honra. O que começou como refúgio transformou-se numa descoberta sensual e lenta. Malik não a escondia. Apresentou-a à sua cultura. Ensinou-a a apreciar café árabe amargo, a sentir as texturas dos tecidos mais finos, a distinguir os perfumes das flores noturnas nos jardins. E ele havia. Realmente havia. Quando ela usava uma baia de seda azul, ele comentava como a cor fazia seus olhos verdes brilharem como esmeraldas sob a lua. Quando ela riu, pela primeira vez, de uma piada sobre um camelo teimoso, ele parou de falar e apenas observou, com um olhar tão intenso que lhe roubou o fôlego. O que foi? Ela perguntou, corando. Seu riso, ele disse simplesmente. É um som pelo qual valeria a pena reconstruir Babilônia. A atração entre eles não era um fogo repentino, mas a lenta e inexorável elevação do sol no deserto, aquecendo tudo em seu caminho, iluminando cantos esquecidos. Eles discutiam. Ela questionava sua autoridade, sua riqueza, seu mundo. Ele revidava, desafiando suas inseguranças, chamando-a de minha feroz gata do deserto quando ela ficava irritada. Uma tarde, no jardim privativo, ele ensinou-lhe a arte da caligrafia árabe. Ficou atrás dela, seus braços envolvendo-a para guiar sua mão. O calor de seu corpo contra suas costas era uma revelação. Seu cheiro, sândalo, sol e algo inerentemente masculino, inundou seus sentidos. Quando sua mão grande e marcada envolveu a dela para formar a palavra amor, ela sentiu um tremor percorrer sua espinha. Você treme, ele murmurou, seus lábios perto de seu ouvido. É o medo ou a tinta que é fria? Nenhum, nem outro, ela sussurrou, sem fôlego. É você. Ele virou-a lentamente para enfrentá-lo. Seus olhos dourados percorreram seu rosto, como um homem sedento contemplando um oásis.
Eu sonhei com curvas como as suas antes mesmo de saber que existiam. Sonhei com a suavidade que desafia a dureza do deserto. Você não é um acidente na minha vida, Isabel. É uma revelação. E então, ele beijou-a. Não como um conquistador, mas como um homem que finalmente encontra a fonte após uma longa jornada. Foi um beijo que sabia chá de menta e promessas antigas, que falava de posse e rendição simultâneas. Quando se separaram, ela estava ofegante, agarrada a seus ombros largos. Eu não sou uma de suas joias, ela respirou, desafiante, mesmo enquanto seu corpo arqueava para o dele. Você está errada, ele disse, sua testa contra dela. Você é a joia que todas as outras tentam imitar. A única que não pode ser comprada, apenas descoberta. Naquela noite, sob um céu pontilhado de estrelas numa varanda privativa, ele fez amor com ela. Foi uma exploração lenta, sensorial, quase reverente. Suas mãos mapearam cada curva não como um homem avaliando um prêmio, mas como um cartógrafo registrando um território sagrado. Sua boca proclamou sua beleza em sussurros em árabe e português. E quando eles se uniram, foi com uma intensidade que parecia transcender o físico, uma fusão de duas almas que reconheciam uma outra através das cinzas de traições e desespero. Após, enrolados em lençóis de linho fino, ele traçou os contornos de seu quadril à luz das estrelas. Esta curva, ele disse, sua voz rouca de êxtase e emoção, é a parábola mais perfeita já desenhada. Eu passaria uma vida estudando sua geometria. Ela riu, um som livre e feliz. Você é insuportavelmente poético. E você, Ayati, minha vida, é insuportavelmente bela, ele retrucou, puxando-a para mais perto. E agora, infelizmente para você, é minha. A paz foi ameaçada 2 semanas depois. O príncipe insultado, com seu orgulho ferido, pressionou através de canais diplomáticos. A questão da mulher ocidental precisava ser resolvida. Isabel deveria ser devolvida às autoridades para processamento, um eufemismo para devolvê-la ao inferno. Malik reuniu-a no mesmo salão onde a protegera. Seu rosto estava sério, mas seus olhos eram determinados. Há um avião privado esperando. Pode levá-la para qualquer lugar do mundo. Para casa, se desejar. Com uma nova identidade, segurança, dinheiro suficiente para 10 vidas. O coração de Isabel apertou. E você? Ficarei aqui. Lidarei com as consequências. Ele não disse que as consequências poderiam significar guerra comercial, isolamento político, talvez até perigo físico. Mas ela viu a verdade em seus olhos. Você me oferece o mundo, ela sussurrou, mas me pede para deixar o meu mundo para trás. Ele fechou a distância, suas mãos grandes enquadrando seu rosto. Não estou pedindo nada, Calbi, meu coração. Estou dando tudo. Sua liberdade é o único presente à minha altura. Ela olhou para aquele homem, o sheik que a resgatara, que vira beleza onde ela só vira falha, que a tratara não como uma vítima ou um troféu, mas como uma igual. Que a amava com uma intensidade que fazia o deserto parecer frio em comparação. Lembrou-se de Lucas, do seu toque que sempre a fizera sentir-se inadequada. Lembrou-se da sensação das mãos gordas do príncipe. E então, sentiu a memória das mãos de Malik mapeando seu corpo como território sagrado, seus lábios proclamando sua beleza, sua autoridade usada não para subjugá-la, mas para elevá-la. Pergunta-me de novo, ela disse, sua voz firme. O que? Pergunta o que eu quero. Mas desta vez, como homem, não como sheik. Malik respirou fundo. O poderoso Sheik al-Rashid, cuja palavra movia mercados, parecia vulnerável pela primeira vez. O que você quer, Isabel? Ela colocou a mão sobre seu coração, sentindo sua batida forte e constante. Quero a varanda onde você me ensinou sobre estrelas. Quero o jardim onde você chamou meu riso de obra-prima. Quero as discussões sobre poesia e os silêncios que dizem mais que palavras. Ela ergueu o queixo, seus olhos verdes brilhando com lágrimas e convicção. Quero ficar. E quero que você lute por mim não com jatos e dinheiro, mas com a mesma ferocidade com que eu fugi dos meus captores. Lute por mim, Malik. Torne-me sua não no papel, mas perante o seu mundo. E eu farei o mesmo. Foi um desafio. Um pedido de guerra. E nos olhos dourados de Malik,
acendeu-se uma chama de feroz triunfo. Ele pegou o telefone e fez uma ligação. Em árabe rápido e autoritário, deu ordens. Cancelou o avião. Convocou seus advogados, seus aliados, seus sábios conselheiros. A batalha que se seguiu não foi com armas, mas com influência, tradição e uma exibição ousada de desafio. Malik não escondeu Isabel. Apresentou-a. Num jantar com líderes tribais e diplomatas, ele entrou com ela ao seu lado, vestida não com uma baia tradicional, mas com um vestido moderno que celebrava suas curvas, projetado pelo estilista mais caro de Dubai. Quando o príncipe ofendido tentou fazer um comentário cortante, Malik interrompeu-o. Esta mulher, disse ele, sua voz carregando-se por todo o salão, tem mais honra no menor dos seus dedos do que você terá em toda a sua linhagem. Ela é minha convidada, minha protegida. E se os deuses forem bondosos e ela consentir, futura senhora desta casa. Quem a desrespeita, desrespeita-me. E desrespeitar um al-Rashid é algo que até o deserto esqueceu como se faz. O silêncio foi absoluto. Depois, um dos anciãos mais respeitados, um homem com um rosto enrugado como o couro antigo, sorriu. Ela cuspiu em um príncipe, não foi? Uma mulher com fogo. O deserto respeita o fogo. Acolha-a, Malik. Talvez ela amacie essas pedras que você chama de coração. Foi o fim da disputa. O príncipe recuou, engolido por sua própria insignificância perante a união de vontade e tradição. Naquela noite, no terraço que havia se tornado seu lugar, Malik entregou a Isabel uma pequena caixa de jacarandá. Dentro, não havia um anel de diamante. Havia um colar, um pingente de ouro na forma de uma gota de água perfeita, incrustado com uma única esmeralda que combinava com seus olhos. A água é o tesouro mais precioso do deserto, ele disse, prendendo-o em torno de seu pescoço. Rara, essencial, vida dando, como você. Ela tocou a gema, quente de seu toque. E se eu disser que ainda tenho medo? Do seu mundo, da sua riqueza, de não ser suficiente. Ele sorriu, aquele sorriso que era apenas para ela. Então eu lembrarei você todos os dias, com palavras e toques, que você não é suficiente. Você é tudo. E este deserto de mármore e vidro só se tornou um lar no dia em que uma tempestade chamada Isabel colidiu com meu peito e decidiu ficar. E quando ele a beijou sob as mesmas estrelas que testemunharam seu primeiro beijo, Isabel soube que encontrara algo mais raro que diamantes ou petróleo, um amor que não a esculpia para caber no mundo, mas que reconstruía o mundo para celebrar quem ela era. E no calor do deserto e no ouro de seus olhos, ela finalmente, gloriosamente, sentiu-se em casa. Fim. Obrigada por assistir até aqui. Curte e não esquece de se inscrever para ficar sabendo de todas as histórias novas.